Estávamos no sul, agora em dezembro fomos passar lá com a nossa família. A gente não conseguiu, quando teve enchente, né? Não tinha como passar do lado de lá. Mas graças a Deus chegamos lá e tudo bem com todos. É um povo que se une, bem erguido, graças a Deus. Minha sogra veio junto, para mim é um privilégio ela estar aqui hoje, essa noite, junto com meu esposo e meus filhos. E lá o Senhor me confrontou com uma palavra que, se ao menos perceber, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Vai acontecer nos episódios, então Ele vai nos confrontando com a sua palavra. Gostaria que vocês abrissem em 1 Lucas. Vou convidar vocês a orar novamente. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, que eu possa ser teu instrumento nessa noite, Senhor. Levando a tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, Senhor. Pois, principalmente, primeiramente, passou por mim, Senhor. E agora estou aqui, Senhor, para poder passar para os meus irmãos, Pai. Obrigada por tudo, que eu possa fluir dentro do teu Espírito da forma que tu queiras, Senhor. Porque sem ti nada sou e nada posso fazer, Pai. Obrigada por tudo. Amém e amém. São Lucas, capítulo 1, versículo 5. São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Existiu nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. E aconteceu que, enquanto ele estava executando o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, couber em sorte entrar no templo do Senhor para queimar o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, à hora do incenso. Então lhe apareceu um anjo do Senhor, posto em pé, à direita do altar. E Zacarias, ao vê-lo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E tua mulher Isabel dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Até aqui, irmãos. Amém. E foi bem interessante, porque essa palavra veio de uma forma bem confrontadora, porque aconteceu um episódio lá onde a gente estava no sul, por sinal, e eu, na minha euforia, eu gostaria de compartilhar algumas coisas do meu momento que estava acontecendo. Só que muitas vezes o Senhor pede para nós silenciarmos nesse momento e vigiarmos, porque Ele está gerando algo em nós. Isabel estava gerando João, estava gerando algo que profeticamente estava apontando o caminho para aquele que vivia, que é vida, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, que era Jesus. E um propósito está ligado a outro propósito. E naquele momento, quando eu comecei a conversar, falar algumas coisas, o Senhor na mesma hora me disse: silencia, você falou demais. E veio essa palavra então, falando assim para mim: porque eu estou gerando algo em você e você precisa ter cuidado com quem você está falando, com quem você está compartilhando. Não porque alguém é mau, irmão, mas muitas vezes o processo não é o mesmo e a pessoa não vai entender.
E quando estamos gerando algo, hoje a Jaque está ali com um pequenino na barriguinha, e a gente sabe que quando nós, mães, geramos algo, a gente tem que cuidar muitas vezes de comer algo para não estar afetando o bebê, beber algo para não estar afetando o bebê. Então aquilo ali começou a me falar muitas coisas, o Senhor começou a me falar algumas coisas sobre isso. E o meu esposo, ele é muito, meu casamento é uma maravilha, porque ele corrige através do meu casamento. O Senhor, ele é maravilhoso, eu amo a forma porque ele fala conosco sobre isso. E o meu esposo, ele diz, amor, você fala muito muitas vezes. Que nem às vezes eu digo assim, eu herdei do meu pai, pastor, eu herdei do meu pai. Meu pai é a mesma coisa, gente. Meu pai é assim. Se eu marquei o médico, era só de marcar o médico. Aí eu vou lá na mensagem, não, é porque tal, que não sei o que, aconteceu isso, previsto, não sei o que. Meu amor, era só falar que tu queria desmarcar. Mas eu não sei, eu herdei do meu pai, não pode ver. Mas o que eu aprendo? Eu fui anotando aqui o que o senhor estava me falando e eu não gosto de perder o gancho, porque eu acredito que a gente deve andar sobre a palavra que é lançada, né? Assim como Pedro não colocou a rede no peixe, você falou sobre a... E aí ele fala, sobre a tua palavra eu lançarei a rede, e ele pescador muitos peixes naquele dia, porque ele ouviu a voz do Senhor, né? Então a gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor e andar conforme a palavra dele vai nos instruindo. E ele começou a falar para mim, né? Então, desta palavra é que Deus é perito em pegar o que é velho, porque eles tinham idade, ela era estéril, mas dali transbordava uma vida, um novo. Onde que para o homem é impossível, mas para Deus é simplesmente possível, para que o homem veja e saiba que Ele é o Eu Sou. O Deus impossível que não se esquece dos seus. Porque para ela, mulher, com aquela idade, sendo estéril, era desonroso. Naquele tempo havia muitas coisas, né? Então era muito desonroso para ela. Então ela ficou muito feliz quando ela soube que ela, com aquela idade, geraria algo que falaria sobre o que era a vida, o caminho, a verdade e a vida, apontaria para o que era o caminho, a verdade e a vida. E o filho dela era a ponte para isso. E nós somos chamados da mesma forma que João, a levar a palavra de Jesus, a preparar a noiva de Cristo para que ele chegue, né, e se encontre com a noiva dele. Então nós temos essa preparação da igreja, preparar a igreja para a chegada do Cristo, do noivo. E aprendemos que a idade não é o ponto-chave, mas sim a promessa de Deus para com seus filhos e a espera de seus filhos para com seu Pai. A chave é a gente esperar e permanecer, perseverar sobre a palavra lançada que Deus já disse sobre cada um de nós. Eu lembro que, acho que uns 10 anos, a gente não era ainda casados, a gente era noivo. E uma senhora foi orar por nós e ela falou que via o William pegando o avião, não ia morar lá no Rio Grande do Sul, orou primeiramente por ele, falou sobre isso, e depois que ela orou por ele, ela orou por mim. Aí ela falou, e você também. Você vai entrar no avião e te vejo no meio de maquinários. Bom, pegamos o avião, estamos aqui hoje, há um ano já, os maquinários ainda estão à espera, né? Não sei o que vem, mas vai vir algo. E aprendo aqui nessa palavra que o temor pode gerar uma euforia por conta do que sentimos, e numa dessas podemos estragar os planos de Deus por conta de nossos medos e incredulidade, porque ao mesmo tempo que ela ficou feliz, Zacarias ficou com receio, ficou com medo. E naquele momento o anjo Gabriel disse, você vai ficar mudo, senão acredito que ele poderia também transmitir algo que não estava no momento, porque a gente sabe que naquele tempo, no tempo já do Egito, quando Moisés ia ser o libertador, já foi posto para ser morto todos os meninos. Na parte quando veio para ser Jesus também, Herodes, se eu não me engano, mandou que matasse a partir de 2 anos. Então quer dizer que havia um cuidado ali, porque algo ia ser gerado e algo que precisava ser zelado e cuidado. E a nossa casa, o Senhor tem falado muito sobre isso. Muitas vezes a gente abre as portas, mas a gente tem que ter um cuidado com quem está dentro da nossa casa e com quem estamos compartilhando também. Porque nem todos estão entendendo, nem todos vão entender naquele momento, mas não por ser algo ruim, mas porque estamos gerando algo que precisa desse cuidado, que é algo que vai resplandecer a glória de Deus, para que outros possam se alegrar que o Messias está à porta. E tem um tempo certo para isso. A gente sabe que o Eclesiastes vai falar que tudo
tem o seu tempo, tem um propósito debaixo do céu. Então, acredito que muitas coisas Deus está gerando em nós e tem o tempo certo também de ser manifestado para que a glória do Senhor seja glorificada em nosso meio. E deixa eu ver aqui. Bom, menos incredulidade de achar que Deus não pode por conta das circunstâncias ou tempo qual está sendo designado, hoje ou no tempo oportuno. Mas saiba que se Deus disse, está dito. E em Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Hoje eu posso dizer que eu nem imaginava que eu estava em Campo Grande. Eu não imaginava isso. Foi falado que há 10 anos atrás nós não moraríamos mais no Rio Grande do Sul. E hoje, eu estando aqui, eu vejo a promessa do Senhor se cumprindo. E que grandes coisas tem o Senhor conosco aqui nesse lugar. E tanto que agora, no final do ano de dezembro, aconteceu uma situação de que meu esposo ele recebeu uma proposta do Paraná. Nós estávamos naquela situação de vai ou não vai, né? E aí a gente começou a orar e fazer jejum e pedir para o Senhor, então, até dia 6 ali de dezembro ele precisava de uma resposta, ele também queria sair de férias, nós precisávamos ter um norte, porque a casa também onde nós estávamos estava à venda e também nós precisávamos tomar um posicionamento sobre isso. E foi lá pelo dia 4, dia 3, o William recebeu o retorno de que não iríamos para o Paraná, mas o Senhor já tinha me trazido através de sonho. E eu via ele com a camiseta da empresa, essa no qual ele iria, mas via ladrões puxando as coisas na minha mão. Então eu entendi que o Senhor ali estava falando, não é esse lugar. Esse lugar vocês vão ser roubados do meu propósito, daquilo que eu tenho para vocês aqui. Então, quando eu falei para ele, a gente descansou o nosso coração e entendeu que ainda há um tempo aqui. Há um tempo designado para nós aqui ainda. E o tempo certo, mas eu creio que é um tempo, irmãos, eu creio que é um tempo. Então, glória a Deus por estar aqui, estou aprendendo muito com todos os irmãos aqui da casa, o pastor Jorge, o pastor Manene, sou grata por eles nos dar a oportunidade de crescimento aqui, porque não são todas as igrejas que fazem e dão essa oportunidade, né? E eu sou muito grata a Deus. E ali no versículo 20 de Lucas, né, vai falar do primeiro. Ali no versículo 20, capítulo 1 do livro, vai dizer: eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas acontecerem. Zacarias fala, como sabereis? E lá no versículo, então, o anjo já dá um sinal dele ficando mudo por conta que poderia ele estragar os planos de Deus. Porque sua esposa ia gerar algo especial. Precisaria de um cuidado de ser blindado naquele tempo e naquele momento. Eu aprendo que precisamos muitas vezes guardar-nos, falei, não expor aquilo que está sendo gerado no secreto, por proteção e zelo, porque tem a hora certa e o tempo com propósito debaixo do céu. Isabel estava a gerar João, que significava Jeová. Demonstra favor ou graça. João, que apontaria o caminho para Cristo. E eu fico imaginando, né, quantas vezes a gente quer ajudar o Senhor e acaba que estragamos os propósitos deles, nos podemos falar demais. O Senhor tem falado muito sobre isso, e em Tiago a gente vai ver muito sobre isso. Ele nos instruindo, né, de cuidar da nossa língua, cuidar da nossa boca. Porque a gente pode daí tanto abençoar, mas também amaldiçoar. E assim como a gente gera a vida, a gente pode gerar a morte através da nossa boca, né? E tudo tem a hora certa. Isaías 60:22. Se vocês quiserem abrir, se alguém quiser ler para mim, por favor. Amém. Então estamos falando novamente, né, do tempo e das promessas de Deus que
se cumprirão, mas dentro do tempo do propósito dele, não do nosso. E o que é mais lindo que eu vejo que quando a gente espera é que não é quando a gente recebe, mas que estamos nos tornando e o que somos enquanto estamos esperando a promessa do Senhor se cumprir. Porque em tudo isso somos trabalhados no fruto do Espírito. E quando entendemos que tudo em nós, quando digo tudo, é tudo porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é o estado de espírito que nos ajuda a superar os desafios que vêm. Pois cada tarefa que temos aqui ganha um propósito eterno. Cada coisa que a gente faz aqui na Terra, para o nosso Pai, a gente tem um propósito que é eterno. E puxar para minha folha. Em 2 Reis 20, 12 e 19, vai falar sobre Ezequias, que os mensageiros de Babilônia passaram por lá, entraram na casa dele, ele abriu a casa, mostrou o que tinha, e aí Isaías depois entra e fala que ele não deveria ter feito isso, ele deveria ter falado da palavra, ter falado de Deus, mas ele simplesmente olhou para a parte terrena e mostrou tudo aquilo que não deveria. E a gente aprende com isso que nós devemos novamente cuidar daquilo que o Senhor nos entrega. Porque tudo que temos e que somos é para glorificar o nome dele. Não é o nosso, mas sim o nome dele. Aleluia. E Deus é maravilhoso, é isso que ele tem me compartilhado, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E para finalizar, aqui em Filipenses 1,6, né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pois no processo nós vamos ter o medo, vamos ter o choro, a vontade de muitas vezes de desistir de tudo, mas não faltará a graça e o amparo, o alívio de Deus para nos fazer continuar. Porque maior é o que Ele tem para cada um de nós. É aquilo que é eterno. Amém? Pastor? Hoje eu fui um pouco breve, mas eu acredito que foi a mensagem que o Senhor tem me falado muito, é sobre o cuidado e o discernimento do Espírito, né? De andar sobre a palavra que o Senhor nos fala, porque muitas vezes a gente quer andar conforme o nosso achismo, ou conforme aquilo que nossa carne, que a gente tem que matar diariamente, quer. Nós devemos andar em Espírito, né? Assim que fomos chamados para andar, discernindo no Espírito. E é isso que o Senhor tem pedido para cada um de nós, cuidar daquilo que é precioso, que o Senhor tem gerado em cada um de nós, para que assim, quando formos levar o sendo sal e luz, as pessoas vão ver isso em nós, a alegria, né? Aquilo que a gente carrega, que é a vida, que é o que transparece, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém.